Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de festa e esse momento, Senhor, que desfrutamos da tua mesa, desfrutamos, Senhor, da tua ceia. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos proporcionou esse novo início, por meio da tua morte, por meio da tua entrega. O Senhor nos presenteou, Senhor, o Senhor nos agraciou, Senhor, com uma nova oportunidade, Senhor. E nessa manhã, no primeiro dia da semana, nós renovamos a nossa consagração ao Senhor, renovamos, Senhor, a nossa comunhão, Senhor, renovamos, Senhor, a nossa busca, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar nos guardando, Senhor, no teu coração, e que também possamos guardar o Senhor no nosso coração, Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu falar. Senhor Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Ti. Senhor, livra-nos, Senhor Jesus, Senhor, das enxurradas, Senhor Jesus, do mundo. Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que visa tirar a nossa paz. Senhor, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que tem insistido em tirar a nossa paz essa manhã. De tudo aquilo, Senhor, que tem insistido em atrapalhar, Senhor, o nosso desfrute. Senhor, esteja, Senhor, libertando os irmãos, esteja, Senhor, salvando os irmãos. Senhor, nos salvando, Senhor Jesus, de tudo aquilo que é contrário ao Senhor, de tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Senhor. Senhor, de tudo aquilo que é contrário, Senhor, à edificação do Teu corpo. Então, Senhor, nós confiamos, Senhor, na ação do Teu Espírito. Nós confiamos, Senhor, no poder que há na Tua palavra. Nós confiamos na salvação que há no Teu nome. Senhor, por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, dê-nos mais experiência com o Senhor. Dê-nos mais realidade, Senhor. Dê-nos mais, Senhor, visão e clareza, Senhor, concernente, Senhor, o desejo do Teu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Leva-nos a valorizar, Senhor, a Tua palavra. Leva-nos a valorizar, Senhor, o Teu falar. Senhor, um falar, Senhor, de direção. Um falar que dia a dia tem nos, Senhor, conduzido, Senhor, ao cumprimento da Tua vontade eterna. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Nós Te adoramos, Senhor, e em nome, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desse nome nós nos prostramos e nós, Senhor Jesus, nos humilhamos, porque nada somos, nada podemos, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Essa semana nós desfrutamos bastante, todos os dias, né? Desde segunda até hoje, nós desfrutamos de pontos da mensagem 18 que foi transmitida semana passada, no domingo. E cada dia, cada porção é aquela porção que o Senhor tem para você naquele dia. Né? Nós precisamos entender que Deus é um Deus que fala, e Deus é um Deus que não pega toda a sua vontade de uma só vez e despeja sobre nós, e agora nós temos que viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, Deus é um Deus que todos os dias tem nos mostrado qual que é o seu desejo, qual que é a sua vontade para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquela situação. Então, irmãos, graças a Deus que essas porções que Deus tem enviado a nós todos os dias por meio da sua palavra, a palavra profética, e a imersão na palavra, tem cooperado para que a nossa vida seja transformada por meio da palavra. Então, cada porção é útil, cada porção é maravilhosa. Hoje, no domingo, nós vimos a respeito que nós não devemos olhar ou ter os olhos fixos nas perseguições e nas dificuldades, não é isso? Hoje, quando se fala perseguição, por exemplo, como na época de Estevão, era uma perseguição física realmente, era realmente perseguir para exterminar, para sentenciar, para executar, mas hoje, irmãos, há várias maneiras, há várias perseguições que não são perseguições físicas. E talvez essas perseguições sejam muito piores do que perseguições físicas. A perseguição física, ela só te traz algum mal, quando você tem contato com o perseguidor, contato físico. Aí vai acarretar
alguma situação, mas existem outras perseguições que acompanham-nos todos os dias. Você está deitado, a perseguição está ali. Você acorda pela manhã, você já está sendo perseguido. Você sai para o trabalho, você já está sendo perseguido. Você está andando na rua, você já está sendo perseguido. É dessas perseguições, irmãos, que o Senhor quer nos livrar. É dessas perseguições que Deus quer nos libertar. Nós não devemos, irmãos, focar nas dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades, irmãos, são uma forma ou um meio no qual nós devemos depender mais do Senhor. Não olhe, vimos a experiência de Estevão. Estevão não olhou para os seus acusadores. Irmão, Estevão estava sendo apedrejado. Não porque ele cometeu algum mal, não porque ele fez algo de errado, porque Estevão pregou o evangelho única e exclusivamente por causa disso. Porque ele pregou o evangelho, e isso causou nos fiéis guardiães da lei, isso causou neles a ira, dentre eles Saulo de Tarso. Mas Estevão não olha para os seus perseguidores, Estevão aprendeu a olhar para o alto. Não é isso? Tanto que nós vimos em Atos capítulo 4, que ele, fitando os olhos no céu, viu os céus abertos, e o Filho de Deus, o Filho do homem, à destra, ali em pé, para o resgatar, para o receber. Então, irmãos, não olhe para as dificuldades. Talvez você está nesse momento, a palavra sendo transmitida, não somente hoje, mas em todos os momentos, a palavra sendo transmitida, e por estar com os olhos fixos no problema, você perde a bênção de Deus. Você perde a porção que Deus tem para você naquele momento. Irmãos, aprendei-vos, ou lembrai-vos, o Senhor disse isso no Novo Testamento, lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante que a mulher de Ló nem nome, ninguém sabe o nome dela. Não é isso? Ninguém sabe o nome da mulher de Ló. Mas embora sendo citada lá no Velho Testamento, também foi citada no Novo pelo Senhor. Não para exaltá-la, mas para que nós possamos usar o exemplo dela para aprendermos, irmãos, a não olharmos para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da experiência que ela teve. Lembrai-vos, irmãos, da experiência que Deus deu para a família de Ló. Mas a mulher insistiu em olhar para trás. Insistiu em olhar para a destruição que estava ocorrendo em Sodoma. Irmãos, vamos olhar para aquele que nos chama para o seu reino e glória. Vamos olhar para aquele que nos chama para a edificação. Vamos olhar para Cristo. Paulo fala aos Filipenses que os nossos olhos devem estar no autor e consumador da nossa fé, ou seja, para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, os problemas em si não são o verdadeiro problema. Não é os problemas em si que é a dificuldade na sua vida. A dificuldade é quando você valoriza, quando você foca nos problemas. Não é isso? A dificuldade é quando você foca naquela situação. É interessante que quando o nosso coração está cheio da vida, irmãos, você manifesta a vida. Quando o seu coração está cheio de problemas, você manifesta problema. Não é isso? Eu posso estar aqui nesse mover aqui e chegar perto do irmão e já começar a despejar nele os meus problemas. Não é isso? Começar a manifestar as minhas dificuldades. Irmãos, nós precisamos de comunhão, e na comunhão nós ganhamos luz, e na luz nós somos salvos. Mas o foco não está nas dificuldades. Quanto mais você exaltar, quanto mais você focar nas dificuldades, maiores elas ficam. As dificuldades, elas são a proporção do quanto você foca nelas, do quanto você olha para elas. Temos vários exemplos que devemos aprender com isso. Então, que o Senhor nos guarde nosso coração, para que nada nessa manhã tome, roube a nossa paz e roube a nossa alegria de desfrutar da palavra do Senhor. Essa semana nós vimos bastante e temos visto a respeito ainda em Gálatas, ainda estamos em mensagens que complementam a epístola de Paulo aos Gálatas, e vamos entrar em Gênesis.
mas ainda o Espírito vê uma necessidade de ainda absorvermos alguns pontos, e vimos essa semana, no capítulo 5 e no capítulo 6 de Gálatas, o quão danoso, o quão a tragédia que o focar nas práticas da lei trouxeram, ou estavam trazendo para dentro da igreja, das igrejas da região da Galácia. Então, irmãos, nós vimos aqui, principalmente, foram muitos versículos, se você ler, você sabe, se você ouviu a mensagem, você sabe disso. Nós vimos muito, praticamente, o capítulo 2 do livro de Atos. O que Paulo estava querendo mostrar? O que o Senhor está querendo mostrar, irmãos? O quão maravilhoso foi o início da vida da igreja, a igreja primitiva. Mas o quão a prática, o esforçar para guardar a lei, trouxe dano para esse viver, a ponto, irmãos, de deixar de lado o poder da cruz, o poder da morte e ressurreição do Senhor para focar em práticas da lei, em práticas de circuncisão. Irmãos, a prática da lei visa anular a obra da cruz. Quando eu penso que se eu fizer algo, isso vai ajudar na minha salvação, isso vai cooperar na minha salvação, eu estou anulando, irmãos, a cruz, estou anulando o poder da cruz. A salvação ela nos veio de forma gratuita. Bastou-nos crer. Bastou-nos receber para que nos tornássemos filhos e filhos herdeiros. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo, irmãos, a agonia de Paulo, a preocupação de Paulo, eu imagino, falamos isso aqui semana passada, não sei. Paulo estava, irmãos, fora da região da Galácia. Paulo não estava na região daquelas igrejas. E naquela época, meu irmão, era carta. E você tinha que escrever, e além de escrever, gastando um tempo escrevendo, tinha que enviar um portador. Tinha que enviar por alguém, irmãos, a dificuldade para chegar na igreja, para chegar nas igrejas, para que alguém pudesse ler as instruções, ler a direção de Deus para a igreja. E nesse meio tempo, irmãos, a igreja, os Gálatas estavam sendo influenciados, estavam sendo, irmãos, levados, ou seja, eles começaram na graça, creu, amém, é o suficiente, não precisa fazer nada, a salvação do seu espírito já foi concluída. Amém. Flávio falou ontem que quando o Senhor Jesus morreu, o sangue, irmãos, por que hoje o sangue de Jesus ainda opera de forma eficaz na vida daqueles que creem? Sendo que ele já foi derramado há cerca de 2000 anos atrás. Hoje, irmãos, até mesmo a religião, ela busca vestígios desse sangue físico. Marcas do sangue, né, contatos de tecidos com o corpo, para que pudesse ali ter algo. Irmãos, não é o físico. O Senhor, quando morreu, Ele ofereceu esse sacrifício. Esse sacrifício foi lançado na eternidade. E na eternidade você sabe que não há tempo. Então todos os que creem no Senhor hoje, é como se o sangue estivesse sendo derramado hoje. Porque o sangue ele é eficaz hoje. Amém. Porque ele está na eternidade. O sacrifício não está no físico. Ele foi executado no mundo físico, mas ele não ficou no físico, está entendendo? Não ficou na esfera física do mundo cartesiano, do mundo físico. Aí, o sacrifício ele foi lançado na eternidade. Por isso que quando alguém crê no Evangelho, quando alguém prega o Evangelho para a pessoa, e essa pessoa crê, naquele momento, irmãos, há uma conexão com a eternidade, há uma conexão com algo fora desse mundo físico. Aí era como se o Senhor estivesse vertendo sangue naquele momento, Flávio. E aquela pessoa recebe esse lavar regenerador do sangue precioso de Cristo. Ó Senhor Jesus.
Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso nós precisamos pregar, irmãos, essas boas novas. E Paulo mostrando para os Gálatas, vocês creram, amém. Amém. Creu, amém. Agora eu quero viver a realidade da palavra. É viver a vida da igreja de forma simples. De forma viva. De forma, irmãos, diária. Não é isso? Não é buscar, aí foram influenciados, sabemos disso, pelos judaizantes vindo, né, de Jerusalém. E Flávio falou ontem a respeito, né, das leis, né? Então, é realmente isso aí, nós temos as nossas leis, nós temos os nossos conceitos, nós temos aquilo que nós achamos ser certo ou não. Mas, irmãos, Paulo, nesse desespero, nessa aflição de mostrar para os Gálatas que é somente, irmãos, que Cristo, quando morreu, ele mudou a era da dispensação. Após a morte de Cristo, houve-se uma nova dispensação, não da lei, mas do Espírito. O Espírito, naquele momento, passou a ser dado. Após a morte e ressurreição do Senhor, o Espírito se tornou disponível ao homem. Aquele Espírito, né, que outrora estava fora, passou agora a habitar dentro do homem. Amém. E é esse Espírito que faz a obra. E a lei, irmãos, embora nós não estamos isentos da lei, mas Romanos capítulo 8 fala que há uma lei do Espírito da vida. Amém. Então essa lei do Espírito da vida, quem cumpre é o Espírito, não somos nós. Quando você vive e anda no Espírito, você automaticamente cumpriu toda a lei. Porque o Espírito, o Senhor já cumpriu a lei. E além de cumprir a lei, Ele elevou a lei. Então não é uma preocupação em fazer ou não, deixa eu cumprir, deixa eu não cumprir. Não, irmãos, a questão, o que Paulo, se fosse preciso, se me perguntasse agora, resume Gálatas. Se perguntar para Níris, resume Gálatas em poucas palavras. Resume Gálatas, viver e andar no Espírito, é isso. Não, irmãos, é o resumo. Porque quando nós estamos no Espírito, nós somos livres da influência da lei e da força da carne, da força do pecado, da lei do pecado que ainda habita nos nossos membros, ainda habita em nós. Então, irmãos, o viver da igreja em Atos capítulo 2, eu peguei alguns pontos aqui, eu gostaria de compartilhar, de ruminar com vocês. Nós vimos aqui, irmãos, a promessa do Senhor sendo cumprida, o Senhor prometeu e Ele cumprindo-se a sua vontade aqui nesse capítulo, cumprindo-se aquilo que Ele havia falado, antes da sua parousia, antes dele ser elevado ao céu, não é isso? Antes dele ir ocupar o seu lugar de direito, que é o trono à direita de Deus, ele disse para os seus discípulos não saírem de Jerusalém. Não saiam, fiquem, permaneçam em Jerusalém, porque haveria de se cumprir ainda a promessa do derramar do Espírito. Aí Atos capítulo 2, versículo 1, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É interessante que se você pega, irmãos, quando a palavra é falada, Flávio, se você está distraído, você perde o time, você perde as porções. Eu não sei se os irmãos entendem. Algo que vem ali, vem para você, vem para te salvar, quando nós estamos distraídos, perdemos neles. Passa por nós, porque você não percebeu. O Senhor, irmãos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, quando esteve nessa terra falando, pregando o Evangelho, Ele falava por parábolas. Irmãos, mas nada que saía da boca do Senhor era algo em vão. Era um desperdício, entendeu, Níris? Tudo que o Senhor falava. E como que você acha, Cleomar? Por exemplo, temos os evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos e Lucas não andaram com o Senhor. Mateus e João, sim. Mateus e Marcos e Lucas escreveram o evangelho de acordo com a tutoria de Pedro, a mentoria de Pedro.
Mas Mateus e João andaram com o Senhor. Como que você acha que João, tanto João quanto Mateus, escreveram todo o seu evangelho? Você acha que eles memorizaram tudo isso? Tudo que o Senhor falou durante 3 anos, que eu andei com ele, memorizei tudo? Agora deixa eu sentar lá em casa que eu vou escrever o evangelho? Como que você acha, Flávio? Qual que é o sentimento? Irmãos, o Senhor ia falando e João atrás com o caderninho anotando. Entendeu? O Senhor ia falando, Mateus anotando as experiências. Irmãos, a importância de você ter a prática da transcrição, de você anotar as mensagens. Porque quando você anota, você além de é uma percepção dupla que você tem. Né? É um momento que você absorve de forma dupla, é como se fosse 2 vezes. Então eles dessa forma, né? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Para que o Espírito possa fazer a obra, precisamos estar no mesmo lugar, na mesma base, na mesma frequência. Tem se falado muito a respeito do raio laser. Na mesma frequência, na mesma cor, não é isso? Na mesma intensidade, para que o Espírito possa fazer a obra. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos entender algo. O derramar do Espírito, neste contexto, foi para este momento. Não sei se você entende. Foi para este momento, porque Deus teria uma obra para executar por meio deles. Então o derramar foi, para você ter mais ou menos uma ideia, foi um derramar exterior do Espírito. Porque o Espírito, os discípulos já haviam recebido em João capítulo 20, versículo 22. Volta um pouquinho aqui. João 20, 19. João 20, 19 fala, ao cair da tarde daquele dia, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos... Presta atenção. O enviar já estava sendo anunciado aqui. Amém. Eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este soprar está intimamente ligado ao soprar de Gênesis, quando Deus cria o homem. É o sopro interior, é para dentro. É para dentro. É para que o homem pudesse receber realmente o Espírito para si. Atos 2 é um poder, irmãos, é algo que o Espírito iria dar a mais a eles, a mais para eles. Porque eles precisavam, ou seja, pregar o Evangelho em outras línguas. Volta para Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então é o seguinte, o Senhor precisava, ou seja, eu preciso derramar o meu Espírito sobre, porque eles já têm o Espírito dentro, mas esse derramar sobre, irmãos, como é que eu falo aqui? Senhor Jesus, é um extra, é um dom extra, ou seja, para que eles pudessem usar naquele momento, naquele lugar específico. Então nós, além de nós termos o Espírito que já está dentro de nós, quando hoje tem casa de adolescente, hoje tem o mover, nós precisamos também orar, né, Flávio? Senhor, dê-nos poder. É esse poder de Atos 2.
Porque eles já tinham o Espírito dentro deles. Não sei se você está entendendo. Mas eles precisavam desse poder para algo específico, para um fim específico, que era pregar o Evangelho. Então nós precisamos orar, Senhor, dê-nos o poder, a ação do Teu Espírito sobre nós. Está entendendo ou não, irmãos? Porque por meio da ação do Espírito a obra acontece. Porque então, você tem um Espírito dentro de você, mas quem garante que você está com esse Espírito exercitado, com esse Espírito pegando fogo, esse Espírito? Irmãos, a vida está em nós, mas tem hora, né, Flávio, que Deus precisa, deixa eu dar uma encorajada em Flávio aqui, porque para que Flávio faça, né, tenha experiência além do que ele já teve até hoje. Por quê? Porque se você vê no versículo 8, fala o seguinte: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e os romanos que aqui residem. Então tinha várias línguas que eles precisavam falar. O meio pentecostal usa isso. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito. Você não foi ungido pelo Espírito. E isso é tão sério que muitas pessoas, para serem aceitas, começam a falar coisas da sua mente por si mesmas. Deixa eu falar algo aqui para que a turma possa me aceitar. Está entendendo ou não, irmãos? O falar em língua aqui, irmãos, foi específico para comunicar o Evangelho à turma, os medos, os elamitas, a turma da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Egito. Cada um ouvia o Evangelho na sua língua materna. Porque o foco de Deus, irmãos, é a pregação do Evangelho. O foco de Deus é que todo homem, como fala a Timóteo, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o foco de Deus, é que o Evangelho seja pregado. Não é sair falando em línguas por aí, né? Como se isso fosse, né, algo para se exaltar. Várias línguas. É como numa reunião como essa. Aqui nós estamos ouvindo toda a língua, né? A nossa língua, né? Mas se houvesse irmãos aqui, por exemplo, árabes, se houvesse aqui irmãos da Europa, japonês, chinês, coreano, americano, italiano, alemão, grego, precisava de várias línguas para comunicar o Evangelho para eles. Entendeu ou não? É isso. O versículo 12 fala: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que é isso? Que? Versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ou seja, essa turma está louca. Tomou um vinzinho a mais, aproveitou o Pentecostes aí, e estão falando coisa com coisa. Irmãos, para quem não está no mover, para quem não está no meio, para quem não está no caldeirão junto, vai achar que está todo mundo embriagado. Ou seja, que loucura é essa de grito de guerra? Não está no mover. Não está junto. Ou seja, vai falar: o que é isso que essa turma está fazendo? Para que nós possamos ter a realidade, irmãos, do que Deus tem feito hoje, nós precisamos estar juntos. Juntos no mesmo mover, praticando a mesma palavra, irmãos, praticando os encargos juntos. Você vai ter experiência e você vai ver como é sobrenatural. Versículo 14, eu gostaria de tocar também. Fala o seguinte: então se levantou com os 11, presta atenção. Levantou Pedro com os... Pedro não estava sozinho, mas não foram os 12 que falaram. Não sei se você está entendendo. Pedro, ele foi chamado como apóstolo para anunciar tanto aos gentios quanto aos judeus. Então, quando se levanta, agora você já pensou o seguinte: levanta Pedro mais 11, então eram 12, não é isso?
e cada um deles fala alguma coisa. Hein, Flávio? Já pensou? Que viraria aquilo ali? Cada um traz a sua palavra. É interessante, quando Pedro levanta, os 11 levantam porque ele estava respaldado pelos demais discípulos, os apóstolos, os demais apóstolos, mas Pedro fala, irmãos, a igreja precisa ter uma voz de comando. A igreja precisa ter uma voz de direção. Se houver 2, 3, 4, 5, vai para onde, meu irmão? Vai ouvir quem? Ou seja, você está entendendo? Deus fala. Porque quando Pedro levanta, é Deus falando. Mas já a pessoa se levanta os outros demais? Ah, não, eu prefiro ouvir João. Ah, aquele irmão. Você vai saber do que eu estou falando. Não precisa falar mais nada. Aquela palavra de João, entre aspas, uau. Você está entendendo ou não? Nas conferências, quando vi as escalas, né? Uau! Oh, Senhor Jesus. João, né? Qualquer um outro discípulo aí, irmãos. Irmãos, é isso. Nós temos preferências. Nós temos preferências. O homem natural é cheio de preferência. Não é isso? Mas quando se fala a direção para as igrejas, direção para a obra, irmãos, Deus vai usar um canal, vai usar um dispenseiro. Erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Então, para haver profetizar dos filhos e filhas, precisa haver esse poder do Espírito. Você está entendendo ou não? Se não há, o poder do Espírito, não há o profetizar. Por isso que até mesmo para compartilhar, você precisa, Senhor, dê-me esse poder. Porque senão, irmãos, você não levanta do seu lugar. Para orar por uma pessoa, Senhor, dê-me desse poder, Senhor. Porque senão você não ora. Você tem o Espírito dentro de você. Mas você precisa deste poder que aqui fala. Está entendendo ou não? Dê-nos deste poder. A casa de adolescente vai sair para pregar o Evangelho. Senhor, dê-nos deste poder. Esse poder do Espírito. Não é isso? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Isso, se eu não me engano, está em Isaías 44, capítulo 44, versículo 3. Depois, por causa do tempo, nós vemos outra hora. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e falando de novo sobre profetizar. O que Pedro estava focando? Pedro não queria para si os holofotes da palavra. Agora é Pedro falando e é só Pedro que profetiza. Pedro deu uma direção. Mas quando a igreja entende que aquela direção é dada por Deus, pega aquela palavra e transmite, irmãos, Deus faz a obra. Você está entendendo ou não? É isso. É isso que o Espírito deseja. Pega a palavra que foi falada e profetiza. Tanto no versículo 17 quanto no versículo 18 fala sobre profetizar. Ó Senhor Jesus, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Versículo 22, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, todo prodígio, toda obra, irmãos, é por meio de Cristo. Deus executa por meio de Cristo. Versículo 23, sendo este, olha a ousadia de Pedro. Pedro estava, irmãos, em praça pública, eu estou aplicando, cheio de judeus, e Pedro com essa ousadia de falar. Olha o que ele falou no versículo 23. Sendo este Jesus entregue
pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro fala a respeito da presciência de Deus. Vós o matastes. Olha, aí Pedro chega para pregar o evangelho, ó, você matou Cristo. Oh, que isso, meu irmão? Irmãos, para aquele momento o Espírito usou desta situação e dessa autoridade para pregar o evangelho. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro está falando, embora vocês tenham crucificado Cristo, embora vocês tenham pegado ele injustamente e por mãos de iníquos, os romanos, por mãos de iníquos vocês o crucificaram, mas a morte não o reteve. Amém. Irmãos, a morte não o reteve. Numa manhã como essa, um domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, a morte não o reteve, ele rompeu os grilhões da morte, ele ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou, irmãos, ele rompeu, irmãos, aquele túmulo que estava fechado, aquela pedra que estava selada, irmãos, ela foi rompida de dentro para fora. Amém. Irmãos, o poder da vida rompe toda a esfera de morte, irmãos. O poder da vida rompe toda a esfera de morte, toda a esfera negativa, toda a esfera contrária. Irmãos, a vida subjuga a morte. A vida venceu a morte. Cristo matou a morte com sua morte. Aleluia. E por meio da sua vida, Ele nos trouxe, irmãos, essa oportunidade de viver por meio dela. Amém. Numa manhã como essa, você deveria estar mais alegre. Eu sei que você já está alegre, mas numa manhã como essa, você deveria estar mais alegre. Porque, irmãos, a vida, aquela vida que estava oculta, aquela vida poderosa que estava em Deus, irmãos, ela rompeu o Hades, ela rompeu as barreiras da morte, e a morte não o reteve. Ó Senhor Jesus, o Senhor ressuscitou! Amém. Fala com o irmão que está do seu lado, o Senhor ressuscitou. Versículo 25, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua, por isso se alegrou o meu coração. Seu coração está alegre? A minha língua exultou. Então, irmãos, para de exultar os seus problemas, para de enaltecer os seus problemas, para de ser, irmãos, tem pessoas que, quando ela chega, você já sabe o que está vindo ali. Não é isso? Já sabe o que você vai ouvir, algum problema. Não chega com vida nenhuma. Quando está vindo, quando chega, irmãos, quando chega uma mensagem, é algum problema. Irmãos, sim, nós precisamos cooperar uns com os outros. Mas, irmãos, por favor, há mais vida do que morte, há mais paz do que problema, em nome de Jesus. Então vamos, irmãos, com a nossa língua exultar a vida. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará que a minha alma na morte, não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, por meio da palavra, nós temos conhecido os caminhos da vida. E nosso coração tem se enchido, irmãos, com a alegria da presença do Senhor. A palavra é a presença. Amém. A palavra de Deus é a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, eu vou concluir. Versículo 37 fala, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O evangelho foi pregado. A palavra foi falada. Pedro falou de alguma lei aqui? Pedro falou de cumprir algum rito? Pedro falou de cumprir alguma determinação, Flávio? Pedro pregou o evangelho. Amém. E o evangelho é o poder de Deus. E eles creram. Pedro falou da cruz. Pedro falou do operar da cruz. Pedro falou da morte, da ressurreição. Esse é o evangelho. O evangelho da salvação, o evangelho da salvação do Espírito, da graça. Aí eles perguntaram, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês ouviram o Evangelho, agora precisam de um arrependimento. O Evangelho Pedro prega, mas o arrependimento não provém de Pedro. E nem Pedro é capaz de induzir o arrependimento. Arrependimento quem dá é Deus. Arrependimento quem dá é o Senhor. Irmãos, até mesmo o nosso arrependimento, irmãos, procede dele. Versículo 40. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Olha, Pedro na turma ali no miolo, Flávio. Pedro no miolo da tradição. Pedro ali no centro da religião, da lei, em Jerusalém. Olha onde Pedro estava, Dulce. Pedro fala, olha, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra. Aceitar é receber. Amém. Também. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase, naquele dia, de quase 3.000 pessoas. Quem faz isso, Flávio? É Pedro? É os apóstolos? Não, irmãos, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra. Porque se a palavra é falada, mas o homem não aceita, de nada vale. Precisa aceitar, porque aqui fala que depois que eles aceitaram, eles foram batizados. Versículo 42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar, irmãos, no grego, é você se unir a alguém, você aderir a alguém. Mas no outro significado também é você viver aquilo em todo lugar e em todo tempo, entendeu? Então o que acontece? O que é eu viver a vida da igreja? Você viver a vida da igreja em todo tempo e em qualquer lugar. Essa palavra que nós temos recebido não é só nas reuniões, entendeu? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Espera aí, mas era a turma lá da Capadócia, da Frígia, Panfilha, do Egito, do Ponto. Irmãos, mas tinham tudo em comum. Essa é a unidade do Espírito. Essa é a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando, irmãos, Deus acha uma base de unidade e unanimidade como essa, os milagres acontecem. Entendeu? O Espírito opera, porque eles tinham tudo em comum. Tudo em comum aqui está intimamente ligado, Flávio, a Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, que tenham todos o mesmo pensamento, o mesmo parecer, falem a mesma palavra, vivam da mesma forma. É isso. É a vida da igreja de irmãos vivendo de uma só maneira, de uma só forma. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes. Então, seja a perseverança, ela é diária. Não adianta você perseverar só no sábado e no domingo, é diariamente. Não adianta você perseverar para desfrutar da imersão nas reuniões aqui não, meu irmão. É diariamente, por isso que chega nas suas mãos. E infelizmente tem uns que nem vê. Nem sabe o que está falando durante a semana. Vamos mudar o nosso conceito, né? a nossa forma, né, de receber a palavra. Partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É interessante isso aqui, que quando há uma esfera de unidade e unanimidade, conta com a simpatia dos de fora. Você está entendendo? Irmãos, porque os de fora, eles veem as coisas. Está achando que não? Quando não se há um ambiente de unidade dentro de um certo local, Flávio, os de fora percebem isso. Ah, não, está acontecendo isso, aquilo outro. Porque, irmãos, o que mais tem é notícias, né? Ainda mais cidade pequena. Ah, você viu o que aconteceu lá? Entendeu? Você viu o que está acontecendo? Irmãos, aí não é simpatia, mas a simpatia ela provém quando há unidade, está todo mundo falando a mesma coisa, enquanto o Cleomar está me falando disso, enquanto a Flávia está... Peraí, essa turma só fala disso, né, Nires? Só fala disso. Irmãos, aí o povo fala, realmente Deus está no meio deles, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, por meio da obra, da vinda do Senhor, da morte e da ressurreição, deu-se fim à dispensação da lei, iniciou a dispensação do Espírito, a dispensação da fé. E hoje é o Espírito que faz a obra. Não olhe para você e se julgue capaz.
Mas também não olhe para você também e fala, não, o Senhor não pode fazer nada por meio de mim, o Senhor deseja nos usar para fazer os milagres. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, vamos pedir poder para o Senhor. Esse poder foi dado aos irmãos em Atos capítulo 2. Irmãos, porque nós precisamos ter essa ousadia. Senhor, derrama sobre nós esse poder, para que nós possamos pregar o Evangelho, abordar as pessoas, eu posso orar por você, praticar os encargos. Irmãos, porque o poder, esse poder que Deus deseja. Não é cumprir lei, não é, né, Flávio? Não é invocar o nome do Senhor uma vez por dia, já é o suficiente, né? Dando o exemplo que o Flávio falou ontem, irmãos, é praticar. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. E os irmãos veem como que vai ficar a continuação.